Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, né? O rei dizendo aqui, vamos ver o que ele diz. Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele fez uma pergunta, né? Ele fala, pô, não é isso tudo aí que eu construí para poder eu me gloriar de que eu fiz? Para a minha, e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Né? Passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Tem sombra nisso aí, amada, mas eu não consegui saber que sombra é essa, cara. Mas tem sombra. Quando o rei falou aquilo, né, e veio a resposta. E vai comer agora capim junto com os bichos. Ah, sim. Tem alguma sombra aí, cara. Entendi. Continua? Sim, amadinha, por favor. Aqui. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas das águias, né? E as suas unhas como as das aves. Ele virou tipo um animal lá no mato, comendo capim lá, igual um boi. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, ele falando, né? Certo. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, né? E cujo reino é de geração em geração. Certo. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Opera com demônios. É verdade. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? Né? E ninguém pode dizer assim, que fazes, né? Onde eu estou? Aqui. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. As pessoas lá, eu acho que viram ele como um louco, né, amado? Uma pessoa doente, perturbada mentalmente, e ficava lá no mato comendo capim. Sim. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, né? E pode humilhar aos que andam na soberba. E seus caminhos juízo significa o que, amada? Que é fazer bem às pessoas. O juízo do Criador não é outro nesse caso, a não ser fazer o bem. Ele voltou... Querer que os filhos fiquem todos bem, igual um pai de família quer que seus filhos cresçam e ficam pessoas tudo bem um entre o outro, não brigando. Entendi. Sim. O rei... Aqui, ó. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, né? E bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar é outro rei? Pelo jeito aí. Pelo jeito, né? Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, né? Que Nabucodonosor, seu pai... Filho do Nabucodonosor. Isso. Tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Certo. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, né? Que estava em Jerusalém. E beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Amara, só um detalhe. Quando fala do templo da casa de Deus, por que do templo da casa de Deus e não da casa de Deus? Porque não está falando do templo, mas do santuário que está no templo que Salomão colocou. Sim. Certo? Sim.
E ali não é por causa do templo, é o local que a arca ficava repousada. Sim. É esse que é o detalhe que a gente repete 1000 vezes aí, parece que o povo não entende. É, porque o Criador tinha vamos dizer assim, Um concerto, né, com o povo. Passava por essa arca, o local que ele estava ali era o tabernáculo. Depois virou uma tenda, depois virou o templo. Mas era o local que ela estivesse ali. Tá certo. A arca ali, aquele espaçozinho físico. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ele ficou todo doido, tremendo de medo, quando ele viu aquilo. Aí, nesses trechos aí da Escritura, nós vemos algumas coisas parecidas com 1001 Noites, Aladim, né? Tem um pouco dessas coisas assim, de maravilhas, né? Tem. Uma parede que parece coisa escrita, né, Amada? Um homem que está no fogo e não se queima. E ordenou ao rei com força que se introduzissem os astrólogos, né, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Porque a pessoa ia ter glória, né? Status, né? Poder, majestade. Sim. Se revelasse ao rei aquela situação ali, mas eles eram um bando de incompetentes, amada. Tinha que ser lá na Babilônia esses sinais e maravilhas para desbancar aquilo tudo. Tá certo? É verdade. Então o verdadeiro Criador do céu e da terra, ele fez maravilhas incríveis lá através do profeta, justamente porque para desbancar aquele povo lá. Igual quando foi Arão com o cajado que virou serpente, né? Aquilo tudo ali que ele fez foi desbancando aqueles deuses. Sim. Cada praga daquela desbancava um deus daqueles lá do Egito. Entendi. Vamos lá, Madinha. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Incompetentes. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Certo. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, né? Interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Sim, amada. Toda vez que aparece entendimento do Daniel ali, pode traduzir por espírito, né? Então Daniel foi introduzido, foi batizado de novo. De novo, foi batizado. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Sim, só aproveitando, amada, para fazer mais um detalhe aí da questão do batismo. Se estivesse escrito ali a mesma palavra batismo, que está em vários outros trechos, o povo ficaria confuso. Falar, ele foi batizado na presença do rei? Aí os protestantes teriam que ter muito argumento para explicar ao cara que aquilo que eles fazem na água não é propriamente o que eles entendem por batismo. O batismo. Né? Ou aquilo não é isso. Então complicaria geral. Por isso que jamais ousaram fazer isso. É igual o diabo no Velho Testamento. Não tem. Vai procurar que você vai ver diabo aí quando? Não acho. Não tem. Mas peraí, pastor, o diabo não existia? Não, meu filho, o diabo não existia, não. Foi criado depois por nós. Nós criamos o diabo para atormentar vocês. Exatamente. Se ele for sincero, ele fala isso. Se ele for sincero, ele fala isso. Porque, na verdade, eu não vou dizer Satã, mas esse diabo aí é totalmente usado para meter medo no povo. O diabo é os próprios líderes, né? Exatamente. É o pior diabo, que é o pior adversário. Vamos lá, Madinha, então. Tenho ouvido falar a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras.
Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeias de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Cadeia e corrente é a mesma palavra, né? Uhum. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo. Daniel não aceitou os dons, né? Mas misteriosamente no processo religioso, né? O pessoal aceita tudo que é dado em troca daquilo que é exercido na função de entender uma coisa do Espírito do Pai do Criador. Os teus dons bem fiquem diferente, contigo, né? E dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Você vê que a característica do profeta é sempre parecida, né? Daniel nessa hora parece com Eliseu, né? Que não sim. pega os donativos lá de Natã. É verdade, É. Ó rei, ó rei, o Criador, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. Né? Certo. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo, o Criador, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Vamos continuar, Amadinha. Sim.